E aí, pessoal, sejam bem-vindos, ao projeto Promova, onde as escolas municipais de Currais Novos estarão fazendo esse trabalho com o intuito, de aproximar os alunos à escola de uma forma mais dinâmica e que vocês possam, aprender, mais conteúdo nesse momento que a gente se encontra de pandemia. Então, eu sou o professor Breno Felipe, e vou aqui falar um pouquinho sobre a disciplina de ciência. E especificamente o assunto de hoje será DNA e cromossomos. Então, o que vem ser esse material genético? Quais são as funções desse material na nossa vida? Será que tem importância a gente saber um pouquinho sobre esse assunto? Então, alguns pontos que devem ser relevantes para o conteúdo é que é o seguinte: a vida, para que haja a existência da vida, é necessário, que exista uma célula. E toda célula, ela contém materiais importantes para a sua reprodução, certo? Então, uma célula, ela é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E é especificamente dentro do núcleo que a gente vai se aprofundar. É dentro do núcleo, pessoal, que a gente encontra o material genético, que ele é responsável por leva de todo o material genético de uma geração para outra. Então, todas as informações, elas são repassadas de uma geração a outra através do DNA. Para vocês que não sabem, ou se sabem, vão se inteirar agora. DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico. É justamente um material que leva justamente informações, características fenotípicas ou genotípicas daquele ser vivo, daqueles seres, daquela espécie que vai ser repassada para a próxima geração. E é justamente no DNA, o DNA, ele compõe uma estrutura que a gente fala, a gente conhece, pelo nome de cromossomos, certo? Todas as nossas células do nosso corpo, as células que têm núcleo, claro, elas possuem cromossomos. E os cromossomos, eles são aos pares. Então, todas as células do nosso corpo, elas estão com 23 pares de cromossomos. Esses 23 pares de cromossomos vai dar justamente uma totalidade de 46 cromossomos. Então, como é que acontece essa transferência de material genético? Ela vai passar, através do pai ou da mãe, no caso de seres do sexo masculino e seres do sexo feminino. Então, o que vai acontecer? O homem possui um gameta. Gameta é o material genético do homem, que no caso é o espermatozoide, e o espermatozoide ele leva 23 cromossomos nele. 23 cromossomos. Enquanto a mulher, do sexo feminino, no caso, ela leva um óvulo. E nesse óvulo é constituído por mais 23 cromossomos. Quando há a união do espermatozoide com o óvulo, ele vai dar origem a uma célula ovo. Ou seja, vai acontecer aí o processo de fecundação. Esse processo de fecundação nada mais é do que a união dessa célula masculina com essa célula feminina. Os 23 cromossomos do pai com os 23 da mãe. 50% de cada um dos dois vai dar origem a um novo ser vivo, no caso, a uma criança. Ok? Então, só recapitulando. Os cromossomos são formados por filamentos, de DNA. E esse DNA, ele é composto de genes, que é justamente onde se encontra todas essas informações daquele casal. Os cromossomos, eles são constituídos por 4 categorias. Eles podem ser considerados, chamados de metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Essas categorias cromossômicas, elas são dadas justamente por causa do centrômero. O centrômero é a parte de ligação entre um bracinho do cromossomo com outro bracinho do cromossomo. Então, é nessa junção que a gente foi criado essas categorias. Como eu já falei, 23 pares de cromossomos é o que constitui os seres vivos.
Lembrando que 22 pares serão responsáveis pelas características, né? Se vai ser alto, se vai ser baixo, a cor da pele, certo? E o último par de cromossomo, que é o cromossomo 23, ele é o cromossomo do sexo, cromossomo sexual, porque é ele que vai determinar se vai ser uma menina ou um menino. No caso, se vai ser menino ou menina, vai depender do cromossomo, né, que vai estar constituído no espermatozoide. Os espermatozoides do homem são duas classificações. Aquele amontoado de espermatozoides, a gente encontra ali cromossomos do X ou cromossomos Y. E cada cromossomo desse, ao se unir ao óvulo da mulher, vai dar origem à criança. No caso, se for um menino, vai ser um cromossomo Y, no caso, um espermatozoide que leva o cromossomo Y, ao se unir ao óvulo X, né, com o cromossomo X da mulher, que aí vai dar origem ao homem. Todos os homens têm cromossomos XY. E para se formar uma menina, no caso uma mulher, é necessário que tenha um espermatozoide X e o óvulo da mulher também é X. Ao se unir vai ficar XX. Ok? Então, pessoal, a fecundação humana é o momento do encontro do espermatozoide com o óvulo. Em seguida, o gameta feminino ele estará pronto para ser fertilizado pelo masculino e inicia-se o processo de formação do embrião. A fertilização é a implantação do embrião na parede do útero, que dá início à gravidez, constitui a concepção. Então, é importante também salientar, né, que os espermatozoides eles são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e eles nadam em busca dele. Então essa intenção, né, dos espermatozoides irem em busca ao óvulo são justamente essas substâncias químicas, certo? Então, além disso, substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero, que juntamente com os movimentos dos flagelos levam os espermatozoides até a tuba uterina. Então vamos lá. O espermatozoide, pessoal, ele é formado por duas partes, cabeça e cauda. A cauda do espermatozoide, que também pode ser chamado de flagelo, ele é que vai dar movimento para essa célula se movimentar dentro do corpo, né? No caso, no canal uterino da mulher. O óvulo, por sua vez, ele não tem como se movimentar. Ele se movimenta no início porque alguns cílios que compõem a trompa de Falópio, né, ou a tuba uterina, como também pode ser chamada, leva esse óvulo até um certo ponto. Lá, o óvulo vai ficar esperando esse espermatozoide fecundar e, ao fecundar, o óvulo ele cria uma crosta por fora dele, onde vai evitar que outros espermatozoides penetrem nesse óvulo. Uma vez o espermatozoide conseguindo, né, fecundar esse óvulo ele vai descer para o útero. Nesse momento, vai ocorrer um processo chamado de nidação. E esse processo de nidação, ele é um processo justamente de anexar. Esse óvulo ele vai se fixar no endométrio. O endométrio é a parede do útero, né? Então esse endométrio ele vai ser unido ao óvulo. E é nesse momento que vai começar a conexão entre a mãe e a criança, né? No caso, o embrião ainda, né? Nessa fase, a célula ovo, né? O zigoto, como a gente pode chamar, ele vai estar gerando aí as primeiras divisões celulares. E essas primeiras divisões celulares, elas vão dar origem ao embrião. Lembrando que do primeiro mês de vida até o quarto mês, a gente chama de embrião. Após o quarto mês, a gente chama de feto, ok? E nesse momento, nesses primeiros meses de vida, né, de formação celular que está ocorrendo ali dentro daquele óvulo, né, que não é mais óvulo, e sim zigoto, né, que já foi fecundado, a gente chama de zigoto. É nesse momento que vai se constituir, né, formar os tecidos, o sangue,
né, e todas as outras estruturas que vai compor o corpo do bebê, certo? Nesse período, a mulher ela não vai mais menstruar. Mas o que pode acontecer? Tem algumas mulheres que às vezes se confundem e acham que não está grávida porque desce um pouquinho de sangue rosado. Mas essa descida desse sangue rosado não quer dizer que ela esteja menstruando. Isso às vezes é resquício do endométrio após a fixação desse óvulo, né, desse zigoto lá no endométrio. Então, algumas vezes as mulheres acham que ainda está menstruando, mas desde que ela já está grávida. Como é que eu vou saber se eu estou grávida? Então, o que vai acontecer? Nessa fixação desse zigoto lá no endométrio, vai ocorrer algumas reações, alguns sintomas no corpo da mulher, como enjoos, sonolências, algumas vezes até dor na pelvis. Então, isso é relativo. Tem mulheres que sentem, tem mulheres que não sentem. Então, o que você tem que fazer? O melhor é o exame de sangue para comprovação se está grávida ou não, né? É o exame, né, do HCG, né? É o famoso exame para saber se vai encontrar naquele sangue hormônios que a gente chama de gonadotrofina coriônica. Oh, que nome grande! Gonadotrofina coriônica é esse hormônio que é encontrado no sangue da mulher e também na urina. Por isso que algumas mulheres fazem o primeiro teste de gravidez usando aquele teste de farmácia. Aí a gente recomenda que a pessoa pegue a primeira urina do dia e faça o exame. Se aparecer 2 tracinhos no exame, então constata que a mulher está grávida. Ou seja, foi encontrada esse hormônio, o hormônio HCG. Para tirar uma segunda dúvida, tirar a prova dos 100, né? Então vai e faz o exame de sangue, que aí justamente você vai comprovar de imediato se está grávida ou não. Durante esse processo, a mulher vai esperar aí 9 meses, né? Tem que ter muito cuidado nos primeiros meses de vida, porque a criança aí está numa formação celular, as células ainda estão se dividindo, se multiplicando, e pode acontecer justamente alguma alteração se essa mulher não tivesse um certo cuidado, né? Não tomar bebida alcoólica, não usar drogas, não fumar. Isso tudo evita que a mulher ela tenha reações e essas reações elas interfiram no desenvolvimento embrionário, né, dessa criança. Ok? Então, depois do 4º mês, a gente chama de feto. Então, após o nascimento, a gente vai chamar de recém-nascido ou de bebê, como todo mundo conhece. Ok? Então, quando se aproxima o nascimento, a tuba uterina, né, ela vai diminuindo, o útero vai se expandindo, porque o útero ele é um músculo, ele vai se expandindo e a criança vai sendo empurrada através de contrações musculares. Nesse período, a vagina da mulher fica mais curta, né? Acaba um pouco pressionando a bexiga, por isso que as mulheres no período da gravidez urinam bastante, é justamente devido ao crescimento do bebê que pressiona a bexiga. E esse pressionamento da bexiga faz com que a mulher urine com mais frequência, né? Porque não vai ter como armazenar tanta urina num espaço tão pequeno. Então, devido às contrações musculares, né, o músculo, né, do útero, vai chegando o momento do nascimento, né, que com 9 meses essa criança, né, vai nascer. Ok? Então, beleza, pessoal. Na próxima a gente entra no assunto sobre genética, viu? Eu estou deixando a deixa, né, para que na próxima aula vocês venham com mais ânsia, né, de conhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho do que é o desenvolvimento embrionário, né? Conhecer um início da parte sobre genética, né? Que o assunto sobre genética é bem extenso, mas na próxima aula a gente continua. Valeu?